Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Tempo com Deus, que é um canal onde a gente conversa as coisas sobre nossa vida espiritual e eu falo um pouco sobre, aqui eu trago testemunho, aqui do que Deus faz na minha vida, e aqui também é um canal em que nós conversamos um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E hoje eu queria comentar um pouco com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido ao redor do mundo, algumas coisas que aconteceram aqui essa semana também, próxima a mim, que choca um pouco a gente. E eu até falei que eu ia falar isso no vídeo de ontem, mas o vídeo de ontem Deus vai conduzindo, né? Então não cabia ontem, então eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like se você gostar do vídeo e comenta pra mim o que você tem achado das coisas que têm acontecido. Eu preciso que você entenda, porque eu vou falar sobre assuntos muito sérios hoje aqui, e eu preciso que você entenda a seriedade das coisas que eu vou falar, tá bom? Gente, eu não sei se vocês acompanham o jornal, se vocês têm acompanhado o que está acontecendo no mundo, mas vocês veem que nós começamos aí, há uns anos atrás, começou essa guerra da Ucrânia com a Rússia. Depois, agora começou essa guerra de Israel com os palestinos, essa guerra com o pessoal aí de Gaza, por causa desse ataque, né, terror, não posso falar o nome. E o que acontece? Israel é uma cidade que ela é vista como o relógio de Deus. E aí, tudo que acontece em relação a Israel é sempre visto como os pastores, teólogos, estudiosos, como sinal de alerta para os cristãos. Os cristãos têm que ficar alerta sempre que acontece alguma coisa em Israel. E assim, vocês têm noção de que é muito raro, vocês têm essa percepção de que é difícil você ver estourar uma guerra. Quando estoura uma guerra em algum lugar, é coisa assim. Qual foi a última vez que você ouviu falar de guerra? Segunda Guerra Mundial foi quando? Nem lembro. Obviamente eu não era nascida ainda, mas vocês sabem que não é algo assim comum que fica acontecendo. Os países estão sempre tentando dialogar, entrar em acordos assim, né, para que não chegue num ponto de uma guerra. Só que o fato é que Israel e os seus arredores, né, Irã, Iraque, Egito, Palestina, eles têm muitos... Gente, eu pausei o vídeo aqui, eu não sei nem que parte que eu tava falando com vocês, mas eu acho que eu estava falando das guerras, né? Vocês veem que os países, eles fazem de tudo para não chegar num ponto de entrar numa guerra, né? E só que lá aquela região de Israel é uma região que sempre teve assim conflitos, bombardeios assim, né, de judeus contra muçulmanos, sempre teve esse tipo de guerra lá, mas não guerra em si, tinha conflitos, né? E se vocês forem reparar, por que essa região do mundo sempre teve esse tipo de conflito? Por quê? Por que será, né? Sempre Israel sendo atacado. Sempre. Por quê? Porque a cidade amada por Deus, né? O povo escolhido por Deus, o povo judeu. Só que, infelizmente, Jesus veio para todos nós, mas os judeus não aceitaram.
O povo de Deus não aceitou Jesus como Salvador. Não entende que Jesus é o Salvador, né? O povo judeu. Mas vocês veem que Israel ele é protegido de tudo. Tudo. Israel é sempre protegido. Pode ter vários conflitos contra Israel, que Israel parece não. Tem a mão de Deus assim sobre Israel, protegendo Israel. E aí agora, essa guerra que tá lá em Israel, ela tá uma guerra mesmo. Não tá apenas um conflito, um confronto. Tá uma guerra mesmo, declarada. E pode escalar, gente. Podem entrar outros países nessa guerra. Então, assim, é o tipo de guerra que está acontecendo lá em Israel, que está se estendendo, que não é um conflito normal. E guerra, vocês sabem que demora muito tempo, de tempos em tempos, para acontecer. Aí agora a gente vê, né, Estados Unidos entrando, né, para poder entrando assim, tentando mediar para parar com a guerra, pedindo cessar-fogo, né? E não adiantou, eles continuam, né, em conflito. Aí tem a Rússia ainda com a Ucrânia, nessa guerra ainda com a Ucrânia. E aí a gente tem o perigo da China entrar na guerra. A gente tem o perigo dos Estados Unidos entrar, porque aí se a China entrar, aí os Estados Unidos vai. A gente teve essa situação dos Estados Unidos pegar e mandar um míssil lá no Irã para destruir a reserva nuclear que eles estavam construindo. Isso tudo é muito perigoso. É muito perigoso. Porque se você se instaura uma guerra a nível global, é a Terceira Guerra Mundial. E aí, gente, o que a gente tem que pensar nessas coisas e trazer para nossa vida? Mas primeiro eu vou falar outras coisas, daqui a pouco eu vou ler a palavra para vocês, o que a palavra diz. E aí a gente tem essa situação de guerras acontecendo, guerras e rumores de guerra, e vai ter guerra, não vai ter conflito, não vai, guerras e rumores de guerra acontecendo. A gente tem coisas brutais, coisas absurdas, coisas que chocam a gente acontecendo no mundo todo, aqui no Brasil mesmo. Uma notícia, inclusive, que eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, que me chocou e chocou muitas pessoas aqui no Brasil, que foi a notícia daquela moça Andressa Urach, né, que é garota de programa, né, mas ela é famosa porque ela foi no reality show e tal. Gente, ela gravou um vídeo adulto com o próprio pai. Gente, o que é isso, cara? O que é isso? E ela, um período atrás, ela quase morreu com infecção na perna por causa de cirurgia plástica. Foi o período que Deus salvou a vida dela, porque era para ela ter morrido com infecção generalizada. Deus deu livramento para ela. Foi até o período que ela se converteu, foi para a Igreja Universal. Só que ela se decepcionou muito na Igreja Universal. E aí ela acabou virando a pá de novo e voltando a fazer doideira. Mas ela conhece um pouco da palavra já, porque ela chegou a se converter, né? Só ela foi para a igreja errada. Deixa quieto. Mas, para a igreja errada que eu digo assim, não tenho nada contra a Igreja Universal, não. Eu digo assim, no caso dela, ela se decepcionou com algumas coisas. Tem muitas coisas na Igreja Universal que eu não concordo, mas eu respeito. Tem muitas pessoas que são da Universal. Tem muitas coisas que eu não concordo. Eu não iria, como uma igreja, para mim, eu não iria. Eu sou da Igreja Batista, né? E aí ela se decepcionou com algumas coisas. E aí ela
desceu o pau na igreja e virou do avesso. Só que assim, gente, é aquela coisa. Se você tá incomodado com uma igreja, você não pega e volta pro mundo na doideira, não. Tá incomodado com uma igreja? Se muda de igreja. Vai para outra igreja. Aí ela voltou pro mundo porque ela já queria mesmo. São muitos espíritos malignos em cima dessa moça. A Bíblia fala que se você expulsar um demônio de uma pessoa e aquela pessoa não vigiar, vai um e voltam 7. A Bíblia fala isso. Sai um e voltam 7. Se você der lugar novamente, voltam 7. Se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus, voltam 7 demônios. Então, se você tinha um, voltam 7. Então, essa mulher, ela é uma pessoa perturbada. Você vê que não é uma pessoa boa da cabeça. Agora, vive fazendo cirurgia plástica uma atrás da outra. Esses dias agora, ela foi operar a cor do olho. Se eu não me engano, ela foi na França para colocar o olho... para colocar o olho azul, tipo assim, um pigmento no olho. A gente já podia ficar cega. Ela tava falando que não tava enxergando nada, que tava desesperada, se arrependeu de ter feito a cirurgia, porque não tava enxergando, sentindo muita dor. Ela falou, é uma dor que não tem como explicar. Pra que tu vai fazer um negócio desse? Pra que tu vai fazer uma cirurgia dessa, enfiar um negócio no olho? Por que não pega uma lente? Gente, existe lente hoje até cor de rosa. Bota uma lente, a hora que for dormir, tira. Quer o olho azul? Bota uma lente azul, fica ali o dia inteiro com a lente e depois tira. Ai, gente, sabe? Sabe o que isso mostra pra gente? Além dessa situação absurda dela ter feito esse vídeo adulto com o próprio pai, que eu já vou falar o que é isso pra vocês. Você vê que é uma pessoa completamente perdida. É uma pessoa que busca nas coisas dessa terra preencher o vazio que ela tem dentro dela. Só que o vazio que a gente tem dentro da gente, ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher um vazio que a gente tem no nosso coração. Então, como ela não busca Deus, ela não tem Deus, ela tenta preencher esse vazio com coisas materiais, com cirurgia plástica, com um monte de coisa, com escândalos, ela quer estar na mídia. A graça para ela acha a graça de ser notícia. Quanto mais escandalosa for a notícia sobre ela, ela acha graça. Isso é coisa o quê, gente? Isso é coisa demoníaca. Quem fazia essas coisas antigamente, eram essas coisas... uma pessoa que está o tempo todo tentando se preencher com as coisas dessa terra, nunca vai se preencher. Porque é um preenchimento que só Deus pode fazer. E aí, gente, tem tanta gente fazendo coisas absurdas por dinheiro, por status, por fama na internet. Gente, as pessoas estão banalizando criar sites de conteúdo adulto e ficar... fazendo vídeo de conteúdo adulto, vendendo o próprio corpo para ter dinheiro. Criando conta nessas plataformas adultas para ganhar dinheiro. Incitando, sabe, a pornografia. Gente, as pessoas estão criando contas em plataformas adultas, porque para a pessoa ter acesso àquela plataforma, ela tem que pagar por dinheiro. As pessoas estão passando do ridículo por dinheiro. Vocês pensem, gente, tanta coisa estranha que está acontecendo. Essa situação das pessoas estarem aumentando essa coisa das pessoas estarem criando conta em site adulto.
essa situação, né? Cada vez mais coisas mais grotescas acontecendo. Hoje é quinta-feira. Essa semana, terça-feira agora, uma pessoa tirou a própria vida aqui na minha cidade. Um jovem. Muito jovem. O menino não devia nem ter 25 anos, não. Devia ter menos de 25 anos. O menino casou agora, tem um mês que o menino casou. O menino se enforcou, tirou a própria vida. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, o que faz uma pessoa chegar nesse ponto? Foi uma situação que chocou aqui a minha cidade por causa de alguns fatos que vieram à tona. Ele tem um passado que não foi um passado meio conturbado com o último relacionamento dele, que ele descobriu algumas situações, né, que aconteciam de uma forma assim surreal o que aconteceu com a vida desse menino. O que a ex-esposa dele fazia com ele, o que ela fazia para traí-lo, né? E algumas pessoas estão com rumores de que a atual também fez isso com ele. É o que dizem, que ele deixou uma carta falando que não aguentava mais viver o que ele estava vivendo, que ele já tinha vivido no passado. Dizem, né, gente? A gente não sabe. Tô falando aqui, como é lugar pequeno, rola assuntos, né? Então dizem que ele deixou uma carta falando que tinha descoberto coisas e tal. Da atual, casou tem um mês. E aí eu te pergunto, como é que fica a cabeça dessa mãe? Porque a família era da igreja, né? E a pessoa que é da igreja, ela sabe que no cristianismo, se você tira a sua própria vida, você está rejeitando a vida que Deus te deu. Você está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz por você. Então você não merece ir para o céu. Então a pessoa ela vai direto para o inferno. A pessoa que tira a própria vida. Isso é a crença do cristianismo. Não é, mas eu não concordo. Não tem a ver com concordar ou não. É o que está na Bíblia. Pronto, ou você segue a Bíblia e ou você segue a Bíblia integral, ou você escolhe seguir só as partes que te agradam. Então, assim, se você quer seguir a Bíblia, tudo que está na Bíblia é o que você tem que se basear na sua vida. Para quem é cristão como eu. Então, você imagina a cabeça de uma mãe pensando: meu filho tirou a vida dele. Uma coisa é a pessoa morrer de morte natural, ou fartou, ou sei lá, sofreu um acidente que seja. Mas se a pessoa era salva, se a pessoa era uma pessoa que tinha vida com Deus, você tem um conforto no seu coração, porque você tem uma palavra para dar para essa pessoa. Você vai falar: meu amor, ele tá junto de Deus. Por mais que ele não esteja mais aqui, é sofrimento, mas ele tá melhor que a gente, ele tá junto de Deus. Agora, o que você fala para uma mãe? O que você fala para uma mãe que o filho tirou a própria vida? Aí sabe que a cidade toda ficou em choque. Hoje é quinta-feira, tem 2 dias. Ficou um clima tão pesado na nossa cidade. A atual esposa do rapaz, mais a ex, brigaram dentro da igreja no momento do velório. Gente, as pessoas estão perdidas demais. Aí eu pergunto para você:
deixa eu ler, antes de eu perguntar, deixa eu ler o que a Bíblia fala sobre os sinais da volta de Jesus. Em Mateus 24, dos versículos 3 ao 14, diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos perguntando para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Agora olha aqui. Olha essa passagem aqui. Está em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora eu quero ler uma outra passagem aqui para vocês. Vou falar aqui para vocês uma outra passagem, olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Apostasia é o abandono consciente e deliberado da fé cristã. Consciente é você ter a consciência de que você não quer mais acreditar, você não crê mais, você não está mais nem aí para Deus, nem para as coisas espirituais, você não acredita mais que Jesus vai voltar. Isso é apostasia. A Bíblia fala que Jesus vai voltar quando acontecer a apostasia e a vinda do homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Vocês perceberam que uma das passagens eu li sobre paz e segurança? Quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Eu falei sobre as guerras de Israel. O que significa paz e segurança? Marquem uma coisa. O anticristo vai ser o cara que vai conseguir fazer um acordo de paz entre Israel, Palestina, Irã, todos esses povos ali do arredor que estão sempre brigando entre si, porque eles têm a mesma região, é sagrada para as duas religiões, 3 religiões, se eu não me engano. A mesma região, a região do templo do monte do templo, onde eles querem reconstruir o templo de Salomão, é sagrado para os judeus, é sagrado para os muçulmanos e é sagrado, eu não lembro qual que é o outro povo, não sei se é
qual que é o outro povo, são 3 povos. São 3 povos que a mesma região ali é sagrada. E eles estão sempre em guerra por causa dessa região. Porque o que acontece? Os judeus e os muçulmanos, os iranianos, os ismaelitas, né? Quando antigamente no Antigo Testamento a gente teve os 2 povos, os descendentes de Israel e os descendentes de Ismael, que foram os filhos de Abraão, né? Ismael foi o filho de Abraão que ele teve com Agar, que foi a serva. Israel foi o filho que Abraão teve com Sara, sua esposa. Os descendentes de Israel são o povo de Deus, o povo são os judeus, são os cristãos, são os descendentes de Israel. Aqueles que amam a Deus. E os descendentes de Ismael, são os ismaelitas, são todos esses povos aí, muçulmanos, esse povo terrorista. Toda essa galera aí são os descendentes de Ismael. Então eles têm esse confronto com Israel desde sempre. E a mesma região para eles é sagrada. Por isso eles estão sempre em guerra e por causa de várias outras coisas, mas basicamente o principal é por causa dessa região que é sagrada. Quando surgir, vai chegar o momento que vai surgir uma pessoa que vai ser o único que vai conseguir estabelecer um tratado de paz entre esses povos. Ninguém nunca conseguiu. Várias pessoas já tentaram, ninguém nunca conseguiu, porque ninguém nunca conseguiu satisfazer todas as partes. Então ninguém nunca conseguiu estabelecer esse tratado de paz. Quando chegar o cara que conseguir estabelecer o tratado de paz entre Israel e esses outros povos, ele vai dizer: eu consegui estabelecer a paz e a segurança. Porque ele vai acabar com as guerras e vai estabelecer a paz entre os povos. A Bíblia fala: quando vier o homem da iniquidade e vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Tudo está interligado. Tudo está interligado. A gente precisa estar atento aos acontecimentos do mundo. Porque quando você está atento aos acontecimentos do mundo, ninguém te engana. A Bíblia fala: estejam atentos para que ninguém vos engane. Olha, todos os textos que eu li para vocês falando sobre como as pessoas vão estar nos últimos tempos. Pessoas ambiciosas, pessoas que amam mais os prazeres do que amam a Deus, pessoas que não têm mais amor a Deus, pessoas que vão negar a fé, abandonar a fé, apostasia, não tem temor de Deus. Gente, as pessoas não estão tendo temor de Deus. Essa situação desse menino que tirou a própria vida, um menino de uma família de cristãos, como é que a pessoa pode tirar a vida sabendo o que vai acontecer depois da morte? Não tem temor de Deus, não tem medo. Não tem medo. Isso é apostasia. Não tem temor. Pessoas que dizem que são cristãos, estão no altar da igreja e estão traindo, estão roubando, estão fazendo coisas absurdas e estão muitas vezes em altar de igreja. Pessoas que casam hoje e amanhã tá traindo. Que é isso? Pra que casou? Quer ficar de sacanagem? Não casa, cara. Fica solteiro, fica com todo mundo. Problema, pra que casa? Cadê o amor ao próximo? Não, eu não vou fazer isso com fulano. Poxa, cara, se eu tô com o pensamento de trair a pessoa, é melhor eu terminar, cara. Melhor eu separar, eu fico com quem eu quiser, não vou ficar enganando a pessoa. Poxa, a pessoa gosta de mim. Gente, isso é básico. Aqui eu não tô nem falando de cristianismo, não. Aqui eu tô falando de bom senso. De você ter o mínimo de respeito pelo próximo. Respeito pela pessoa que às vezes confiou em você, que gosta de você, casou com você. Gente,
Presta atenção numa coisa muito séria que eu vou falar aqui. Se você tá vendo tudo que tá acontecendo no mundo e você não tá com a sensação estranha, sensação de alerta, sensação de estranheza, sensação de mal-estar com as coisas que estão acontecendo no mundo, busca a Deus com urgência, mas corre para Deus. Fecha o teu quarto e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida. Gente, só quem é cristão de verdade tá se escandalizando com as coisas do mundo. Se você olha para traições, para incesto, para todas essas abominações que estão acontecendo e você acha normal e você... o mundo é assim mesmo. E você tá aqui nesse vídeo e você se importa com a sua vida, corre para Deus, cara. Porque não é normal, não. Não é normal você achar isso normal. Não é normal você não se sentir mal, não se escandalizar de ver essas coisas. Eu tô me sentindo mal desde terça-feira que aconteceu essa situação com esse menino. Foi um clima pesado que baixou na minha cidade aqui a cidade é pequena. Todo mundo que é cristão de verdade tava com a mesma sensação. As pessoas que eu conversei, tava todo mundo assim, passando mal. Porque quando a gente vê uma pessoa que tirou a própria vida... Gente, eu não sofro tanto com uma pessoa que morreu de acidente, mesmo que alguém matou ela. Eu não sofro tanto se eu souber que essa pessoa era de Deus. Eu não sofro. Você assim, cara, tá com Deus, cara. Tá melhor do que a gente que tá aqui. Tá com Deus. Agora, se eu ver a pessoa tirar a própria vida, isso eu fico mal, mas em dias. Tem uns 3 dias que eu não durmo. Eu fico, meu Deus. Eu espero, porque tem muitos mistérios nessa terra que a gente nunca vai saber. Só quando a gente estiver junto de Deus, a gente pergunta para Deus. Mas tem muitos mistérios nessa terra que só Deus que sabe, o último suspiro da pessoa. Quem sabe, eu fico pensando, quem sabe não deu tempo dele se arrepender e Deus perdoou. Às vezes ali no último suspiro de vida, ali ele, meu Deus, o que eu fiz na cabeça dele? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, me perdoa. Só Deus sabe disso, na verdade, nenhum de nós sabe. A minha esperança é essa. Eu penso assim que... Porque a gente não sabe se isso é possível, né? Depois que você tomou a atitude de tirar a sua vida, nos últimos segundos ali de vida... Gente, esse vídeo aqui... eu tô trazendo pra vocês, pra vocês, assim, fazendo um resumo do que tá acontecendo no mundo. Pra pessoa que chegou nesse vídeo aqui, se você tá nesse vídeo aqui, é porque Deus te conduziu até esse vídeo para que você ouvisse as coisas que eu tô falando. Deus sabe da palavra que nós precisamos no momento que a gente precisa. Gente, se volte para Deus o mais rápido que você puder. Se agarra com Deus e vive com Deus, vive para Deus, vive a sua vida adorando o nome de Deus. Eu vivo contando milagres para vocês que Deus faz na minha vida. Então, assim, se apega com Deus, cara. Se apega com Deus. Porque só Ele pode nos livrar de todo mal. Só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos guardar, nos proteger. E nós precisamos estar atentos ao que tem acontecido para que ninguém nos engane. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Eu sempre falo isso. Estejam atentos às coisas que têm acontecido no mundo, na sua cidade.
Se você não se escandaliza com essas coisas, busca a Deus e ora. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim. A gente não pode ser morto por dentro. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, essas coisas te entristecem, te incomodam, te fazem mal. Se você se sente mal com essas coisas, se você se escandaliza com essas coisas, é um sinal de que o Espírito Santo de Deus está em você. Se você não se sente mal, clama a Deus. Clame a Deus. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha vida, o Senhor e o Salvador da minha vida. Para que o Espírito Santo de Deus habite em você, porque quando o Espírito Santo de Deus habitar em você, essas coisas que magoam o coração de Deus vão te escandalizar, porque o Espírito Santo está em você. Você vê quando quem tem o Espírito Santo de Deus, quando você comete um pecado, você se sente mal, você se arrepende, você fala, meu Deus, não podia ter feito isso, não era para ter feito isso, não podia ter falado isso, não podia. O Espírito Santo, ele te incomoda, ele fala, não, cara, eu não queria ter feito isso, eu não podia ter feito isso, meu Deus, que coisa horrível. Esse é o sentimento. Então, gente, clame a Deus. Clame a Deus. Esteja atento às coisas que estão acontecendo. Não é por acaso essas guerras acontecendo agora. Não está longe da volta de Cristo. Ah, mas as pessoas falam isso há 2000 anos. É, mas há 2000 anos tinha todos esses sinais que estão tendo agora? Os sinais estão na palavra. Lê Apocalipse, lê Mateus 24. Daniel, João. Gente, tá muito perto. Valorize o seu tempo com a sua família. Valorize o tempo que você tem com a sua família. Ensina sobre as coisas de Deus com a sua família. Não fica preocupado com o trabalho, não. Sua família em primeiro lugar. Trabalha demais e tenha tempo de menos com a sua família, não. Essas coisas aqui vai ficar tudo por aqui. Sua família, pessoas. Vai visitar pessoas. Nossa, tanto tempo que eu não visito ninguém, uma amiga. Fala, vou lá levar um bolinho, levar um pão, tomar um café, bater um papo, conversar. Como é que você tá? Pô, vou aí, pô, posso ir aí tal dia pra gente conversar um pouco, jogar a conversa fora. Invista em pessoas, seu tempo com pessoas. Em nome de Jesus, faz isso pela sua vida e pela vida do seu próximo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo.